Então, lá no verso 10, o que a gente vai ver? Né? O rei ele acha por bem criar esse édito, né? E aí é uma coisa interessante, deixa eu só voltar aqui rapidinho, quando a gente fala dessa lei, porque diz o seguinte, ó, o édito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus, a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O que os pares aqui de Daniel estão tentando fazer é interessante para o rei, porque eles dizem assim, ó, ninguém no espaço de 30 dias vai poder fazer petição a qualquer Deus e nem a qualquer homem, senão a ti, ó rei. E quando o rei ouve isso, ele fica lisonjeado, né? Puxa vida, realmente, eu vou ser o único mediador aqui entre, né, entre os homens e as divindades. Ninguém vai poder pedir nada às outras pessoas, mas somente a mim. Então o rei ele fica lisonjeado com essa homenagem, vamos assim dizer, que esses pares de Daniel estão propondo, né? E isso era bom para o rei, porque no momento em que eles estavam de transição, né, estava saindo de um governo para a entrada de um outro, com esse decreto, o rei ele iria assegurar a fidelidade dos seus súditos. Porque eles, qualquer coisa que eles quisessem suplicar ou pedir, eles teriam que pedir ao rei. Né? Então, essa seria uma maneira de fazer com que as pessoas ali se dirigissem para ele e ele conseguisse arrebatar ali a fidelidade dessas pessoas. E uma coisa que é interessante no verso 7 é que diz assim, ó, todos os presidentes do reino concordaram com isso. Só que olha a mentira que eles estão contando aqui. Porque eram 3 presidentes, e Daniel era um desses. Então, quando eles levam essa lei nova para o rei, eles estão dando uma impressão de que todo mundo concordou com isso, inclusive Daniel. Só que Daniel não estava nem sabendo desse decreto. Né? Então a gente vê, né, a mentira, eles utilizando a mentira como um meio ali de ganhar a confiança do rei, para que o rei pudesse atender os interesses dele. Então o Estado se une, né, junto com a religião, para de alguma maneira ali impedir, né, as orações, as petições durante esse período de 30 dias. E aí a gente vê uma coisa interessante, porque Daniel, no verso 10, quando ele fica sabendo desse édito, ele não estava sabendo dessa lei, ele não foi junto com eles levar a lei para Dário, mas quando ele fica sabendo, o que ele faz? Ele entra na sua casa, né? Ele tinha dentro da sua casa um quarto, provavelmente no segundo andar, que tinha a sua janela aberta em direção a Jerusalém. E 3 vezes no dia ele se colocava ali de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Então, a partir do momento que ele ouve que sai essa petição, né, esse édito, Daniel ele fica tranquilo, né? Ele não fica furioso, ele não quer fazer revolta, ele não quer protestar, ele não vai na presença do rei para contestar nada. O que ele faz? Ele vai na sala do trono do Deus Altíssimo. Ele se ajoelha ali e ali ele faz a sua oração como também antes costumava fazer. E aí isso é um outro ponto interessante, né? Daniel aqui ele não está fazendo uma rebeldia, ele não está rebelde, né? Agora que não pode, agora que eu vou fazer mesmo. Então agora eu vou lá, vou ajoelhar e vou fazer minha oração. Não. Ele tinha esse hábito, ele sempre fez isso. E aí diante desse decreto, Daniel ele não se abala. Né? Ele não deixa de fazer e também não quer não é uma maneira de fazer um protesto. Ele simplesmente está seguindo o compromisso que ele tinha já com Deus regular. 3 vezes ao dia ele se colocava ali em oração e dava graças e orava e falava com Deus. Era hábito, né? E isso fazia parte da religião de Daniel. Né? E aí um ponto interessante que muitas vezes a gente questiona, né? Por que Daniel, então, não se escondeu? Ou por que ele não fechou a janela para orar? Por que Daniel não foi orar no seu quarto? Né? Jesus vai orientar isso lá em Mateus capítulo 6, né? Quando for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e o seu pai que te vê em secreto, ele ali vai ouvir a sua oração. Né? Mas por que Daniel continuou nessa prática? Por que ele, durante esse período de 30 dias, então, não deixou de orar? Porque Deus conhece o coração dele, Deus sabe da fidelidade dele. Por que ele, por esse período, ele não deixou de orar para evitar um problema?
E aí ele é um ponto interessante, né? Tem esse livro aqui que diz o seguinte: Daniel poderia, pelo menos durante algum tempo, adaptar-se às circunstâncias. Afinal, Deus perdoa e conhece o coração de uma pessoa. Mas Daniel prefere morrer a interromper a sua vida religiosa, ainda que seja por um momento. Sob esse céu nublado, ele não corre para o esconderijo, mas anda com a cabeça erguida, como um homem livre. O profeta escolhe permanecer fiel a Deus em seu coração e em suas ações. Sua coragem é impressionante. Sendo um homem inteligente e experiente, Daniel sabe o que enfrenta. Não é uma ação ingênua, incapaz de prever a gravidade das consequências. Ou seja, Daniel está agindo como sempre ele agiu. Um homem livre, mas que prefere a morte do que interromper a sua vida religiosa, o seu relacionamento com Deus. E isso diz muito porque oração é justamente isso, é relacionamento, né? É relacionamento com Deus. Tem uns escritos de Ellen White que vai falar que orar é como abrir o coração como se abre a um amigo. E Daniel fazia isso 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele era disciplinado, né? Ele não fazia por obrigação, mas 3 vezes ao dia ele tinha esse compromisso com Deus, de conversar com Deus, de abrir o coração diante de Deus, colocar ali os seus problemas, as suas dificuldades, colocar ali as suas esperanças, interceder, né, pelos seus compatriotas que estavam ali no exílio, pedindo o fim de uma vez por todas daquela miséria que eles estavam passando, e também pedindo para que o reino de Deus viesse logo, para que o reino de Deus viesse a ser estabelecido logo. Então, a gente vê aqui no capítulo 10, no momento em que Daniel é confrontado com esse problema, ele não muda os seus hábitos. Ele não fica desesperado. Tem muitas vezes a gente acaba indo para a oração recorrendo como último recurso, né? Depois da gente tentar fazer todas as coisas, aí que a gente vai se dedicar à oração. Né? Daniel não. Daniel ele já tinha esse hábito e quando ele é confrontado com essa realidade, ele permanece nesse hábito. Ele continua orando. E a oração de Daniel, a gente vê o seguinte, né? Não é uma oração só pedindo para Deus livrar ele desse mal. Né? Mas olha lá o que está escrito no verso 10. Ele dava graças. Agora imagina você nessa situação. Você está correndo o risco de ser enviado para a cova dos leões. Né? Você está correndo o risco de ser morto, porque você não sabe se Deus vai te livrar ou não. É o mesmo caso dos amigos de Daniel. Né? Deus pode livrar ou não. E ainda assim você dá graças a isso. É mais ou menos aquilo que Pedro vai falar nas suas epístolas, né? Mesmo nas provações, vocês deem graças pelas quais vocês estão passando. E aí no verso 11 diz o seguinte: então aqueles homens, eles foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E aqui a gente vê realmente, né? Daniel, ele suplicando, ele dá graças, mas ele também suplica, porque ele sabe que o único que pode livrar ele dessa situação é o próprio Deus. Não tem outra salvaguarda, né? Não tem outro recurso. Deus é o único recurso para livrá-lo. A gente está falando aqui do decreto dos medos e dos persas, né? Um decreto que não se pode revogar. Então, nem o rei pode fazer mais nada. A vida dele está inteiramente nas mãos de Deus. E aí a gente vê, né? Essa corja invejosa aqui, indo atrás de Daniel, é como se eles estivessem esperando, né? Vamos esperar. Daniel, todos os dias, ora 3 vezes ali na janela. A gente vai esperar o momento em que ele for orar para a gente pegar ele no pulo e depois a gente fazer uma acusação contra ele.